Olá, tudo bem? É um prazer falar com vocês, enviando uma mensagem da parte do Senhor Deus. Hoje eu trago para vocês uma mensagem de suma importância, né? Que Deus abençoe a todos vocês e que o Espírito Santo, eu peço que o Espírito Santo abra o coração, os corações ou o coração de cada um de vocês para que possam entender esta mensagem que será transmitida agora neste programa que chama-se Dialogando com a Bíblia. E eu trago esse diálogo amistoso, né? Trago esse diálogo amistoso, é, meditando nas Sagradas Escrituras à luz do Evangelho, né? À luz da Bíblia. Eu estou apresentando um tema, ele é polêmico, mas eu não vou polemizar de forma particular, mas na particularidade do Espírito Santo, né? É, que é muito importante. Eu trago para você o significado de os falsos profetas. O que o Senhor Cristo Jesus diz nas Escrituras sobre os falsos profetas? Qual o significado? Por que o Senhor fez esta exposição e repreendeu a muitos e que serve como testemunho para nós e para entendimento? Eu quero colocar para vocês que este programa não tem nada que contra qualquer ministério, qualquer é, servo de Deus, mas apenas será transmitida a mensagem consistente nas Escrituras Sagradas, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. A Escritura Sagrada, ela é a autoridade maior em todos os aspectos. Não existe outra autoridade. Não foi dada a nenhum homem autoridade sobre a Sagrada Escritura. Nem para ele tirar nenhum tio ou acrescentar. E este maldito será. Né? Assim está escrito. Então, eu vou fazer aqui a leitura. Eu gostaria que você abrisse o seu livro sagrado, que ele fala em Mateus capítulo 7. Né? Esse tema não vai levar apenas só um vídeo. São muitos detalhes e precisamos falar, e eu preciso falar com coerência, né? Respaldado nas Escrituras. Ele diz no capítulo 7, a partir do versículo 15 até o versículo 19. Né? Ele diz: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Por que o Senhor fez este discurso? Vamos continuar. Continuaremos. Continuar. Pelos seus frutos os conhecereis. Mas que frutos são esses? Vamos continuar. Aí ele diz: colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas. Vamos entender esses dois tipos de árvore que o Senhor cita nessa mensagem. Ele diz: colhe-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas. Isso era o versículo 16. O versículo 17: do mesmo modo, toda, estamos falando toda, completo, 100%, toda árvore boa produz bons frutos. Isso não tenha dúvida.
Se você vai comer goiaba, é goiaba. Você não pode encontrar limão no pé de goiaba. Ele não dá dois frutos, é um só fruto. E toda árvore má produz frutos maus. Vamos continuar. No versículo 18, ele diz: não pode a árvore boa produzir maus frutos. Quem é a nossa árvore? A nossa videira é Cristo. Só para... Vamos começar a esquentar o assunto aqui, porque tem muitas coisas para ser exposta, né? Muitas coisas para expor em detalhes. Nem a árvore má produz, nem a árvore má produzir frutos bons. Então existe aqui dois tipos de árvore. A árvore bendita e a árvore maldita. Mas de onde procedeu esses dois tipos de árvore? Qual é a procedência? Qual a origem? Por isso que eu trago esse tema exatamente sobre o significado de os falsos profetas. Vamos entender tudo isso. Ele diz mais, no versículo 19, Senhor Cristo Jesus, ele diz: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você sabe o significado? Sim, eu espero que sim. Ele diz: toda árvore que não dá bom fruto é cortada, é lançada no fogo. Vamos para a questão literal. Se você tem um pé de árvore em casa, vamos fazer uma essa analogia, um pé de árvore em casa, e ele não está mais dando fruto, o que você faz automaticamente? Ou quem tem um sítio, uma chácara, ou alguma coisa nesse sentido, vai cortar. E quando corta, muitos vendem para fazer carvão, vender para as panificadoras, para assar pão, fazer... E assim tem diversas utilidades. Vai ser queimado, quer dizer, vai para o fogo. Mas aqui ele fala... ele fez a analogia que tem literalmente e espiritualmente. Literalmente é isso. Você queima, como já aconteceu. E eu vejo, e eu frequento às vezes lugares como sítios, chácaras, fazendas, e acontece tudo isso. Queimam. E às vezes vendem para os usos em fornalha, para queimar, para fazer carvão, e assim sucessivamente. Vocês estão entendendo o que eu estou, o ponto que eu quero chegar. E a outro, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e é lançada no fogo. Essa árvore já está falando do falso profeta. Mas vamos entender o que é falso profeta. Está falando de uma pessoa. Está falando de uma pessoa. Está dizendo que esse falso é a árvore mau, a árvore ruim. No sentido espiritual, ele é cortado de onde? Do meio das árvores boas. No meio onde existe só os trigos, que são as ovelhas do Senhor. E o lobo, que é o joio, é tirado. E ele é jogado no fogo do inferno. Então, nós temos dois pontos de partida para iniciarmos o nosso bate-papo. Um papo amistoso, sem acusações ou julgamento. Porque nenhum homem tem autoridade e poder para julgar um homem referente às escrituras se está andando bem ou mal. Apenas as escrituras
tem autoridade plena, porque é procedente, a origem, e o autor é Deus. E o centro das Escrituras, de todos os porquês e fundamentos das Escrituras, chama-se Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, o Deus Filho. Amém? Então, de onde surgiu, como iniciou o falso profeta? Vamos ver, porque é muito importante que procuramos ler. Vamos até Gênesis 2, Gênesis 2, é isso? Gênesis 2, 16. Gênesis 2, abre sua Bíblia. Nós estamos dialogando, nós estamos com um papo amistoso aqui. As coisas é tudo consistente na luz do Evangelho, na luz da Bíblia. E isso é que vai dar veracidade para que vocês compreendam e entendam. Entendam com a alma e compreendam com o espírito. Então, porque o que está o que está sendo conversado aqui é a obra do Espírito de Deus. Não é? Então, quando ele diz aqui, abre o seu livro em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 16 e 17, o Senhor entrega 2 mandamentos apenas para Adão e Eva. 2 apenas. Esses 2 mandamentos, ele fala o seguinte: o primeiro, ele diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Toda a árvore do jardim comerás livremente. O Éden já existia. O Senhor implantou um jardim no propósito de colocar o homem naquele lugar para governar. Foi o que o Senhor fez. Né? Então, no versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore, ela tem o bem e tem o mal. O que significa isso? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos entender o que significa esse versículo 17, mais precisamente, na luz da Escritura Sagrada. O que o Espírito do Senhor está querendo nos dizer referente a esse assunto? Nós temos que ficar muito atentos, tem que perguntar muito ao Espírito de Deus o que significa as passagens reveladoras de suas palavras aos seus homens escolhidos, homens de Deus. Não é? Então que ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso aqui é muito profundo. Você tem que ter um pouquinho de paciência comigo para poder parar um tempinho e começar a observar esse diálogo com as Escrituras. Esse diálogo, ele é um diálogo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um diálogo com os profetas, um diálogo com os reis, um diálogo com os apóstolos, um diálogo com os evangelistas, com os doutores. Então, quando eu falo diálogo com eles, os que estão nas Escrituras, esses são os escolhidos de Deus. Então, as Escrituras falam conosco através destes homens pelo poder do Espírito Santo, e que deu vida às Escrituras através de Cristo Jesus quando ele morreu na cruz. Ele deu vida às Escrituras para a eternidade. Por isso que esse tema aqui é um tema vivo, porque desde que foi escrito até hoje existe essa influência na nossa vida e uma informação de extrema importância. Então, para começar, de onde procede primeiro
os falsos profetas, como o Senhor Jesus aqui ele coloca simplesmente, não, compostamente, ele que coloca os, né, os, plural, não é singular. Vamos continuar aqui. Vamos pelo versículo 16. Vamos esmiuçar essa mensagem aqui. Porque esse vídeo não vai ficar só em um, vai ficar 2 ou 3, porque tem coisas de extrema importância para que você descubra a verdadeira essência do bem e do mal. O que você está seguindo? Uma árvore? Ou está seguindo uma árvore que dá frutos, dá figo e ao mesmo tempo dá erva daninhas, dá também limão? Não pode. Não existe nenhuma árvore que o Senhor criou que dá 2 frutos ao mesmo tempo. Um amargo, outro doce. Vamos continuar. Então vou aqui para o versículo 16, porque isso aqui você pode até achar chato da forma que eu falo, estou transmitindo esse assunto, mas eu falo aqui como se estivesse pessoalmente com vocês. Estou conversando com vocês. Então o que ele diz aqui? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Essa árvore no jardim era a árvore do bem eterno. Significa a árvore de Deus. Significa a árvore da verdade. Essa árvore significa Cristo Jesus. Ele é a videira. Tudo foi feito por causa dele, esse mundo, e para ele. Isso aqui está simbolizando, está ilustrando, está figurando Cristo Jesus. Pare para pensar. Eu estou aqui na base de fazendo comentário conciso, mas para abrir, eu neste momento aqui também, ao mesmo tempo, somos dirigidos pelo Espírito Santo. Eu estou sendo dirigido, inspirado. O Senhor está me dando inspiração, Espírito Santo, para falarmos desse assunto. Eu não ensaiei para poder conversar com vocês. Não tem texto. O meu texto totalmente real é das Escrituras. Eu não fiz ensaio. Não é programado. Assim, ele diz assim, vou repetir. É chato, né? Tá repetindo, mas para que você entre no seu coração e na sua mente e entenda o que o Senhor ele diz na sua escritura, porque ela é viva. É o Espírito de Deus, o nosso Deus é um Deus vivo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore, de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda. Está falando toda. É um todo. Todo. Tudo. 100%. Ele diz, vamos colocar de novo. Eu tenho que estar repetindo para que vocês, os meus irmãos, amigos, entendam firmemente e fique fundamentado essa mensagem. Porque eu estou sendo apenas um porta-voz. Nós somos hoje porta-voz. Nós não somos profetas. Houve o tempo dos profetas. Isso é outro assunto para ser abordado. Isso é outro tema. E a Escritura vai explicar tudo isso. Vamos lá. Então, quando ele diz aqui, dizendo que de toda árvore do jardim comerás livremente, isso foi um mandamento, foi uma ordem que deu. Vamos fazer analogia. Você tem os pais, por exemplo, chega para o filho e diz: filho, aqui está a geladeira e tem essa comida aqui, nesse Tupperware,
Alguma das Tupperware. Aqui tem chocolate, muito gostoso. Você pode comer desse aqui, de chocolate. Todo ele você pode comer. Mas tem esse outro bolo aqui que você não deve comer. Mas você não falou se ia fazer o bem ou o mal. Mas ele falou o seguinte: os pais, a mãe, o pai, falou assim: você não coma disso aqui. Não deve comer, está separado. Esse que foi proibido foi que chamou mais a atenção dele, do filho. E quando os pais voltam do seu passeio, dos seus afazeres, está lá o filho passando mal. Você entende agora? Está lá passando mal. Disse: o que foi que aconteceu, filho? Teve que levar para o hospital. Porque ele desobedeceu uma ordem. A ordem que seja do céu, ou a ordem terrena, procedente dos pais, ou de uma empresa que você trabalha. Uma empresa dá uma ordem e você vai fazer uma outra. Isso quer dizer que você tem que procurar se respaldar a sua vida na ordenança daquela empresa. Aquela videira é uma vida empresarial que ele tem mandamentos, preceitos, conceitos, regras, leis para ser mantido, para que você mantenha o seu emprego ali. Mais uma analogia, estou entendendo? Então, quando você passa a mudar os seus preceitos, pisando, na verdade, nos mandamentos daquela empresa, o que a empresa vai fazer com você? Precisa ser profeta para saber disso? Ela vai te mandar embora, por justas causas. O que foi que aconteceu com Adão e Eva? Quebraram os mandamentos do Senhor. Pisou. Tem muito assunto para ser conversado. E isso não pode ser apenas através de espetáculos. Não pode. Show espetaculares. Não. Tudo isso é passageiro. A palavra do Senhor não é passageira. Cristo fala em Mateus 5, 18. Os céus passam, a terra, tudo vai passar. Mas as palavras do Senhor nunca. Você tem hoje 20 anos, vou dar um exemplo, você falhou nas palavras para com o Senhor, vem falhando constantemente, mas as palavras do Senhor, você continua andando no erro, achando que é certo, você faz 100 anos, chega a alcançar 100 anos de idade, e a palavra do Senhor não mudou. Você morre e a palavra dele não mudou. Quem mudou foi a pessoa. E essa mudança para outro caminho, para outra vereda, é que levou você à degradação espiritual e para o fogo eterno. Vamos continuar aqui. Vou continuar. Eu tenho que estar sempre falando desta forma com os irmãos, porque se eu tivesse de corpo presente, estaria conversando dessa forma com vocês também. Então, nesse primeiro mandamento, o Senhor entregou a benevolência dele, as coisas maravilhosas, deu os bons frutos. Os frutos são as palavras do Senhor. É a árvore da videira. Você tem aqui as videiras maravilhosas. Aqui nessa árvore você encontra os melhores frutos. Você encontra nesse fruto. Por que você encontra fruto? Gálatas. Vamos. Eu estou passando por parte. Vamos trabalhar. Porque é através do conhecimento é que você vence
toda obra contrária, toda obra maligna deste mundo. Vamos aqui. O que significa esse fruto da árvore do jardim, o qual Deus citou? O que Deus citou e deu esse mandamento. Gálatas, que vocês todos sabem, mas vamos ver o verdadeiro sentido desse fruto. É o que ele diz. Quem está me levando? Eu estou sendo programado aqui? Não, estou recebendo direção do Espírito Santo. É inspiração. Do mesmo modo que você abre o seu coração. Procure sentir no coração, porque você vai descobrir a razão de Deus. Mas não use a sua razão. Ele diz aqui, então vou repetir de novo. É chato. Não fique chateado, está repetindo. Ele diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, deu uma ordem. O que significa ordem? Vou voltar de novo à analogia. Você recebe, você dá uma ordem ao seu filho para tais coisas e ele faz uma outra, ou não. Despreza. Qual a sua atitude com o filho? Responda para você mesmo. Você tem filho? Ou quando você trabalha numa empresa e ele dá uma ordem, vai em determinada empresa em reunião e o tema é este. E de repente ele leva outro tema ao debate, que seria, vamos lá, uma concorrência aos clientes, apresentando determinado produto, e ele inverte o plano do patrão. O que é que vai acontecer com ele? Ele danificou o processo de ordem do crescimento da empresa, da estabilidade da empresa, porque aquele homem prejudicou. Ele será expulso por justa causa. Mais uma analogia. Eu estou tentando colocar isso para que tudo isso é para chegar a uma contextualidade dos assuntos que serão abordados e que está sendo abordado inicialmente, para que você tenha uma ampla visão e entendimento do que eu estou querendo colocar através do Espírito Santo, para mim e para você. Nós se alimentamos da verdadeira verdade de Cristo, não a verdade do mundo, não a verdade de homens, o qual ele está falando aqui, os falsos profetas. Vamos ler aqui. Abra o seu livro lá em Gálatas 5:22. Mas ao mesmo tempo, Gênesis 2:16. Quando ele fala aqui, de toda árvore do jardim comerás livremente, de toda árvore do jardim. O que tem nesse jardim? Frutos. Agora vamos transmitir espiritualmente o fruto. Então vamos colocar o fruto para esse tempo. Tem duas formas de você comer o fruto. Você come ele literalmente e come ele espiritualmente, porque foi criado pelo um espírito, que é o Espírito de Deus. Então, quando você desobedece para comer todo o fruto do jardim, toda árvore do jardim comerá, está dizendo que naquela árvore tem fruto. E que fruto é esse? Ele come ele literalmente e vai fazer bem, vai alimentar você, vai se fortalecer. Você cumpriu duas coisas. Você obedeceu e desfrutou daquela obediência. Quando você obedece, você desfruta de dois elementos. Obedeceu. Através da obediência você come. Você alimenta, ali é para se alimentar corporalmente, carnalmente, e se alimentar espiritualmente. Porque o fruto do Senhor, ele alimenta o nosso corpo. Somos templo e morada do Espírito Santo. Ele alimenta o corpo, a alma e espírito. Isso quer dizer que o nosso espírito fica interligado, ligado ao Senhor,
E a nossa alma fica ligada às coisas que é implantado na terra, implantado por Deus. É esse o relacionamento diretamente a nossa alma com as coisas da terra. E o nosso espírito tem um relacionamento diretamente com o Espírito do Senhor. Agora, eu estou com o livro sagrado. De onde veio o livro sagrado? As escritas. De onde veio a inspiração? Veio do lado de cima. Veio do gabinete do eterno Senhor. Vamos colocar assim. É? Um gabinete espiritual, claro. Mas ele diz aqui no versículo 22, e todos vocês estão mais careca do que eu, ou menos, é sabedor de tudo isso, ele diz: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz. São 9 frutos. Frutos não. Fruto. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque nós não temos debaixo da lei. Aqui, eles estavam debaixo de alguma lei? Não existia lei. O Senhor deu apenas 2 mandamentos do amor dele. A lei, ela faz bem para o nosso coração, para o nosso bem-estar diário. Porque a lei, ele indica aonde reside o mal. Entenda o que significa a lei. A lei é amor. Romanos, se eu não me engano, é 13:10, eu não tenho muita certeza, tem que olhar. Então, quando ele diz aqui, comerás livremente, esse é o fruto do Espírito do Senhor. Porque essas árvores é fruto de Deus. Tudo que foi implantado neste mundo é fruto de Deus, do amor de Deus. Ele implantou este mundo e colocou os animais para até a manutenção do homem. Depois colocou um homem no Éden, criou o homem fora do Éden e colocou ele um jardim, criou, implantou para o homem administrar, governar e dar nome a todas as coisas. Ninguém sabe o tempo que ele ficou no Éden, porque ali era uma vida eterna. O tempo só começou a ser contado fora do pecado. Quando entrou o pecado. Então o pecado tem que ser expulso dali, do Éden, e ali começou a existir a idade de Adão, onde ele ia começar a comer o fruto da desobediência. E o fruto da desobediência chama-se a videira maligna, chama-se Satanás. E a videira bendita, Cristo Jesus. Vamos começar a entender. Eu quero que vocês, se vocês acharem que não concordam com isso, tudo bem. Esse é o meu entendimento, na inspiração, o que a palavra está dizendo. Nós temos que comparar mandamento mais mandamentos, regras mais regras, preceito mais preceitos. Isso está escrito em Isaías. Não lembro o capítulo, mas depois vejamos esse assunto. Mas ele mostra uma outra videira. O Senhor mostra outra videira. Ele mostrou a videira pura, perfeita, poderosa. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma tudo. É a mesma coisa quando Jesus fez o primeiro milagre. Muita gente diz que estão bebendo, diz que o Evangelho permite que o homem beba. Pode se embriagar, pode tomar vinho. Mas não entendeu que aquele vinho que Jesus, aquela água que ele transformou, é o fruto da videira, e Cristo é a videira. Ele tirou aquele fruto, está aqui, ó, Gênesis 16. Ele transformou, mostrando milagre, abençoando aquele povo a tomar o verdadeiro vinho, porque ele é a videira. Compreendem? Ele é a verdadeira videira. Jesus não ia transformar e colocar um vinho para as pessoas se embriagarem. Então começou a entender? Então vamos na videira de Satanás. Ele entrega um vinho gostoso,
fermentado para um propósito de embriaguez da alma. Torna-se viciante. Vamos parar para pensar tudo isso aí. Isso é verídico ou não? Porque o que você bebe é para o quê? Acalmar a alma. E a alma é o quê? É o sangue. Quando você tira o sangue do seu corpo, sua alma perece. Você para de viver. Mas quem alimenta a alma é o Espírito. O Senhor deu dois elementos: Espírito e alma. Dentro do Espírito e alma, ele sustenta o corpo físico. Então, quando a pessoa bebe, suas embriaguez principalmente, ele está alimentando quem? O espírito que Deus entregou, que é um espírito puro dele? Então, quando você se embriaga, a sua alma fica embriagada, o seu corpo fica descontrolado, achando, você pode até beber, porque o Senhor, no tempo dos guerreiros, Davi e etc., eles iam para a guerra. Existia um fundamento para isso. Veja, guerra. Ali não era o evangelho. Aí era a batalha, implantação da nação de Israel. Então aqueles homens voltavam cansados, a alma aflita de canseira. Ele permitia o vinho, ele permitia uma bebida. Ele permitia a bebida. O Espírito Santo não estava ainda na terra. Não estava. Agora o Espírito Santo do Senhor, e assim mesmo os sacerdotes não podiam beber. Está cheio de líderes aí que é beberrão. Eu estou falando mal? Não, porque isso é verdadeiro. E ele até chegar a ensinar os seus membros também. E se ele passa essa doutrina, isso são doutrinas deles que está escrito na internet. Você pode verificar. Não vou falar nada que não seja real, que não seja verdade. Mas também não estou aqui para protestar. Apenas um comentário para dar fundamento ao nosso diálogo com as Sagradas Escrituras. Certo? Eu não tenho nada contra os líderes de um ou outro ministério religioso. É problema de cada um. O fundamento do meu trabalho aqui é transmitir a verdade, a veracidade de Deus. Vai mexer com muita gente, vai tocar, mas diz um ditado no mundo que a carapuça serve, né? Ou não. Vamos continuando a ler agora. Eu vou para o versículo 17. Vamos entender. Mas da árvore do conhecimento do bem. Agora vamos entender o que significa isso. Do bem e do mal. Olha. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu quero que você preste atenção agora, essa revelação. Você sabe o que essa revelação está dizendo? Se você preste atenção agora, melhor. No versículo 16, ele fala, Deus transmitiu essa mensagem falando de toda a árvore. Toda. Então tinha muitas árvores com frutos. De toda árvore, toda. Não só tinha uma árvore. Tá certo que ele não colocou no plural aqui. Mas de toda a árvore.
ao mesmo tempo. De toda a árvore, sim, na verdade é isso mesmo, de toda a árvore. A árvore inteira, ela só tem um fruto, então você pode comer daquele fruto por completo daquela árvore, corrigindo. Então, de toda a árvore do jardim comerás, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ele está falando aqui no singular. De toda a árvore do jardim, qual o sentido que ele está dando aqui? Porque existia outras árvores, porque tinha diversos frutos. Tinha diversos frutos. Realmente, melhor. Vamos melhorar. Nós estamos dialogando, por isso que essa é a importância. Estamos dialogando, aqui não tem nada ensaiado. Então, de toda a árvore do jardim, de toda a árvore do jardim, comerás livremente. Você pode comer livremente, fica à vontade. Pode comer, falam de maçã, não era maçã, é o fruto. Então, você poderia comer uma, uma fruta do conde, uma goiaba, uma manga, uma jaca, não sei se existia isso lá. Se era já, depois foi no decorrer do tempo que o Senhor foi implantando mais frutos na terra, de acordo com a necessidade da humanidade, né? E o Senhor ali, ele tinha seus frutos, que eles se alimentavam só de frutos. Tinha muitos tipos de frutos, não só tinha uma árvore. De toda árvore, toda, tinha, toda é o que? Um todo, um tudo, muitos. Então, se eu estiver falando errado, meu entendimento, eu vou procurar melhorar o meu entendimento aqui também, né? Se eu estou falando algo de errado. Mas ele diz aqui, no versículo 17, ele diz, mas da árvore do conhecimento, que árvore do conhecimento é esse? Já é o conhecimento, da árvore do conhecimento do bem. Já tem, olha, existe uma árvore, olha, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Que árvore é essa? Eu vou agora despertar o seu entendimento. Para que serve esse livro agora? Esse livro, a Sagrada Escritura, ele fala do bem e do mal. Conhecimento de Deus e conhecimento sobre Satanás. Sobre as coisas do mundo celestial e o mundo do reino deste mundo. Viu agora? E eu, por exemplo, como vocês, tem que se pautar, procurar se pautar, conhecer o bem e o mal. Você tem que conhecer bem o bem para se defender do mal. Então o Senhor aqui mostra na Escritura o mal e como você pode se defender do mal. Hoje eu termino nesses 2 versículos, mas tem algo maior referente a esse assunto. Quando ele diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E simplesmente, eu vou continuar em outra passagem, o qual ele fala sobre, no capítulo 3, 16, 18, aí onde ela comeu, onde houve o investimento de Satanás na vida de Eva. Ela passou a ter o conhecimento do bem, que conhecia os mandamentos de Deus, as palavras de Deus, e passou a conhecer o mal, o fruto do mal, que foi o fruto do pecado, que o diabo, ele inflamou o mundo. Então, hoje nós temos que trabalhar, você vai trabalhar numa empresa, você vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins. Isso chama-se o bem e o mal. Você vai estudar desde iniciando sua vida escolar, desde criança até uma universidade. Você vai encontrar o tempo inteiro crianças boas, crianças mal, adulto bom, adulto mal, e assim sucessivamente. Isso procedeu exatamente do pecado, de uma desobediência.
Por mais que esse diálogo aqui seja chato, mas preste atenção e possa tirar algum proveito nesse assunto. Esse aqui é mais da árvore do conhecimento do bem. Você só pode se defender do mal se você conhecer o bem. E onde você consegue conhecer o bem? Pelas Escrituras Sagradas. Conhecendo o poder de Deus. Não tem outro meio para você buscar. Não adianta você ter, por mais que, vamos lá, um Estado, ele tem soldados, tem todo um sistema militares, tudo mais, mas resolve o mal? Resolve? Mas esqueceu que eles são praticantes também do mal? Viu? Mas eles procuram fazer o bem para colocar ordem na cidade, ordem no Estado, ordem no país. Conseguem colocar? Por quê? Porque existem as pessoas boas e as pessoas más nesse sistema. Todo sistema no mundo, ele é procedente do mal, principalmente o mal, que procedeu o mal, existe uma procedência do maligno. É a vingança dele. A vingança dele é simplesmente destruir a humanidade. Deixar a humanidade realmente irado com tudo. Mal, perverso, em todos os sentidos. Então, quando falamos aqui, quando foi falado aqui do fruto do Espírito Santo, foi o fruto que ele simplesmente rejeitou, o fruto do Espírito de Deus. Adão e Eva dispensou. E ele recebeu qual fruto? Qual fruto que eles receberam? Onde é que você encontra tais desses frutos aqui? Da árvore do conhecimento do bem. Deus continua operando o bem neste mundo, por mais que ele esteja caído, mas veio o Filho para poder levantar quem estava perdido, caído. E ele ainda diz mais, e do mal, e do bem e do mal, dela não comerás. Quando você está sustentado no Evangelho, você não pode mais comer outra palavra. Se você era uma pessoa antiga, um velho Adão, ou uma velha Eva, e se encontrou uma nova criatura, e depois volta a comer de novo do fermento velho, você voltou a praticar o mal. Agora você é respaldado no poder de Deus pela palavra. Quando você aí é quando você começa a receber o falso profeta. O falso profeta é a falsa palavra. O falso profeta é quem está ministrando, ensinando. Porque Satanás, ele é o falso. Então ele ensinou, ele pregou, ele ministrou a palavra para Eva, desmerecendo e desfazendo a realidade, a verdade de Deus. E isso está acontecendo nos altares, no mundo, nos 4 cantos do mundo. Temos que ficar atentos, tem muitas coisas para falar. Não vou ficar por aqui que eu vou encerrar, porque já é muito tempo de bate-papo. Né? E tem que ser conversado, ser esclarecido, porque tem coisas que você pode resolver na sua vida, até com um entendimento desse, de um bate-papo desse aí, pode alertar você do que você vem praticando, do que vai vivendo ou que está sendo enganado. Essa é a questão. Para você tomar uma noção melhor, quando é falado aqui sobre o fruto hoje do mal que está no mundo, que ele diz, não herdará o reino de Deus, é a inveja, a bebediça, as orgias, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Isso está onde? 19 até o versículo 21. Isso é o fruto da árvore de Satanás. É a videira dele. A vida, uma vida sem vida. Uma vida morta, porque ele já está condenado. E a luta dele é condenar os filhos de Deus, o povo de Deus. Amém? Já foi bastante tempo. Eu vou ficar isso para o próximo vídeo. E que você tenha um pouquinho de paciência comigo, porque tem que falar. E tem muito que falar, muito para ser revelado. Espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que a graça do Senhor abunde sobre a sua família, os seus propósitos de vida, para a glória e honra do Senhor, porque isto é a vontade de Deus de abençoar aquele que busca a Ele em espírito e verdade. Fique na paz do Senhor, abraço de paz, óculos santo, até a próxima, com certeza, em nome de Jesus. Amém.